Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos, último item do capítulo, falando cuidar do corpo e cuidar do espírito. Porque normalmente, nesse final de ano, é o período que a gente faz aquelas promessas, né? E todos nós sabemos, né? Caminhar, deixar de comer doce, ir para a academia, emagrecer, deixar de fumar, deixar de beber, todo ano é a mesma coisa. Então, vamos pegar com Deus para que a gente consiga realmente esse objetivo nosso, seja ele qual for o objetivo de cada um dos que aqui estão, mas, como a gente sabe que tem muitos desses que estão com o objetivo de cuidar do corpo, nós lembramos que, antigamente, lá pela Idade Média, o corpo era muito macerado, ele era muito judiado mesmo, porque eles imaginavam, as pessoas aprenderam que se macerasse o corpo, se fizesse a autoflagelação, elas ganhariam o céu mais facilmente. Então, Kardec, com muita propriedade, trouxe esse texto, dizendo que nós temos que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do nosso espírito, segundo a informação trazida pela doutrina espírita. E aí a gente observa que existem aquelas pessoas que são muito preocupadas com o corpo. E aí haja botox, e haja plástica, e haja academia, e haja não sei o quê e tal, e elas estão sempre insatisfeitas. E existem outras também que são muito relaxadas com o corpo. E aí não se incomodam mesmo, não mede a pressão, não sabe como é que está o coração, não sabe como é que está o triglicérides e outras coisas mais. Então, passa batido e, de repente, existem as surpresas. Como a doutrina espírita é uma doutrina de bom senso, então é importante que a gente observe o cuidado com o corpo, porque é o templo do nosso espírito. Mas a melhor maneira que temos para cuidar do nosso corpo é termos a alegria no nosso coração. As pessoas alegres, as pessoas felizes, elas adoecem menos e, se adoecem, saram mais depressa. E a alegria, na informação trazida por Kardec, o codificador da doutrina espírita, quando ele classifica, quando ele conceitua a felicidade, ele diz que a felicidade, no aspecto material, é a posse do necessário. E, no aspecto moral, é a paz da consciência. E nós nos preocupamos muito com as coisas de ordem material. Vamos deixá-las todas aqui. A gente não sabe por quanto tempo, mas sabemos de tantos e tantos fatos, de tantas situações tão lamentáveis que aconteceram, que acontecem sempre, que as pessoas, de repente, estão sem casa, com a roupa do corpo, não tem nem documento, não tem nenhuma foto para lembrar, eu era desse jeito há tempos atrás, e essas pessoas continuam vivendo. Então, tem muito que nos ensinar, todas essas pessoas têm muito que nos ensinar com relação ao desapego, porque as pessoas apegadas, elas sofrem, mas sofrem bastante. E aí existe o apego com relação à pessoa, ao marido, ao filho, ao cachorro, a cadeira, a roupa e a casa. Então, essas pessoas sofrem bastante e a doutrina está aí para nos auxiliar a sermos mais desapegados. E nos aspectos morais ou espirituais, a doutrina também nos mostra que devemos, da mesma maneira que devemos cuidar do nosso corpo, é imprescindível que tenhamos um cuidado ainda maior com o espírito. Isso a gente deixa de lado. A grande maioria das pessoas deixa mesmo de lado os aspectos espirituais. E muitos imaginam assim, que se eles tiverem determinados comportamentos ritualísticos, está resolvido o problema dele. Então, se ele for a determinada igreja, a determinado horário, e tiver algum comportamento dogmático ou ritualístico, está resolvido. Isso não resolve. A solução, a maneira de resolvermos as nossas questões espirituais, a melhoria nossa espiritual, primeiramente é a análise do conhece-se a ti mesmo. Porque quando a gente vai consertar alguma coisa, a gente precisa de saber o que a gente quer consertar.
Uma pessoa que vai reformar uma roupa, hoje nem usa mais, né? Mas antigamente, os mais antigos devem se lembrar que as roupas eram consertadas. Então, tem que saber o que ele vai consertar na roupa. Não pode pegar uma roupa de qualquer maneira e vai consertar a roupa como? O que ele vai consertar? Se ele vai consertar uma casa, é preciso saber o que eu quero consertar na minha casa, né? Trocar a janela, trocar o telhado, trocar o piso, o que eu quero. Então, com relação à nossa vida também, guardadas as proporções, é isso, a gente tem que saber o que a gente quer consertar. E muitas vezes a gente nem sabe onde é que é o nosso ponto mais fraco. Mas, com certeza, vai passar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela arrogância, pela inveja, pelo ciúme, pela maledicência. Se tivermos somente uma dessas falhas, está muito bom. Mas pode ser que a gente tenha mais de uma. E é difícil a gente consertar, não é fácil, não. E quando a gente fala não é fácil, é porque nós estamos trazendo essas mazelas morais de outras vidas, de outras encarnações. E quando nós chegamos aqui, nós temos essa oportunidade bendita do conserto. E ainda existe uma outra, que é o do melindre, né? Quer dizer, a gente às vezes fica imaginando, nossa, podia falar para essa pessoa que não é dessa maneira. Às vezes a gente também não sabe muita coisa, né? Mas, às vezes, os mais velhos já têm uma sabedoria, já têm uma ponderação, mas aí a gente pensa assim, nossa, mas se eu falar, vão ofender demais. Aí a gente fica, às vezes, não fala nada, porque a gente sabe que tem o tal do melindre. Dizem até que tem a mediunidade do melindre, né? Que é uma mediunidade muito potente dentro da casa espírita. E quando nós estamos melindrados, na verdade, é a arrogância, é o orgulho que está latente dentro de nós. Então, já é um bom caminho para a gente começar a modificar. Estou ficando ofendido com alguém? Olha, pode ser orgulho, pode ser arrogância. E, às vezes, não é na casa espírita, porque, às vezes, as pessoas também vêm pouco à casa espírita, têm poucos contatos com as pessoas que estão aqui, mas pode ser na família. Nossa, mas foi meu aniversário, o fulano não me telefonou. O fulano estava trabalhando, estava ocupado, às vezes estava com problemas graves também, sérios. Esqueceu, aquele dia lembrou no outro. Outro dia uma amiga falou assim, olha, eu passei o dia inteirinho pensando em você e esqueci do aniversário. E eu fiquei com pena, porque sei que foi dessa maneira mesmo, porque ela está com alguma dificuldade de memorização. A gente sabe que foi assim mesmo. Então, às vezes, acontece. Aí, nesse momento, nossa, mas ela não me telefonou porque ela não gosta de mim, porque ela me abandonou, me desprezou. Olha que sofrimento que a gente vai arrumar para a gente mesmo, né? Então, a gente releva as situações, releva as pessoas, porque nós queremos também ser relevados. Erramos muito, praticamos muitas coisas incorretas, equivocadas, e a gente está sempre querendo que as pessoas nos auxilie, nos ajude, tendo a compreensão para conosco. Então, se a gente começar este ano de 2016, muitos aí estão dizendo que vai ser um ano catastrófico. A profetisa que profetizava as coisas terríveis chamava-se Cassandra, lá da mitologia, era a profetisa das coisas ruins. Não vamos profetizar coisas ruins para o ano de 2016, não, porque pelos nossos pensamentos nós atraímos. Vamos profetizar coisas boas, alegria, esperança, fé, boa convivência com todos, porque quando a gente observa, por exemplo, a beleza do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, e a gente fala isso com muita emoção, porque realmente é uma família que nós temos. Muitas vezes a gente passou o Natal sem lembrar o que aconteceu com o sobrinho, com o primo, com a madrasta, com o padrasto, com a sogra. A gente não sequer telefonou. Mas aqui todos nós sabemos o que está acontecendo uns com os outros. Então, esta é a nossa grande família. Isso é um motivo de júbilo, um motivo de grande gratidão, quando a gente tem uma família tão numerosa assim, e uma família tão amorável, como é a família do Grupo Espírita Mensageiros da Luz. A nossa alegria em comemorarmos o Natal, este ano não coincidiu, porque quando coincide a gente vem e faz o trabalho na terça ou na quarta,
seja lá o dia que for. A gente vem para fazer o trabalho, por isso que estamos convidando a todos para virem dia 1º de janeiro, que será na sexta-feira, que vamos estar aqui para fazer o trabalho também, para orarmos juntos. Porque se existem tantas adversidades, se estão apregoando tantas adversidades, nós, espíritas, somos responsáveis pela harmonização da nossa casa, da sociedade onde vivemos, do grupo de estudo ou de trabalho religioso no qual participamos. Porque se cada um de nós formos multiplicar a alegria, a esperança, olha quanto benefício nós vamos trazer para a sociedade. E os amigos espirituais esperam isso de todos nós. Existem mensagens rodando aí pela internet de espíritos mentores pedindo que tenhamos um comportamento mental de mais alegria, de mais esperança, porque as dificuldades da vida, elas surgem para o nosso aprimoramento espiritual. Nada que acontece, se nós tivermos essa visão, as coisas são minimizadas, porque a gente aprende com a dificuldade, aprende com o sofrimento. Então, muitos estão imaginando o caos que vai virar o Brasil. Olha, que nós já passamos tantos e tantos momentos difíceis e vencemos todos eles. Aqui é o coração do mundo. E nós temos, sob o comando do povo brasileiro, Ismael, que vamos cantar daqui a pouquinho a música do Ismael, que é o mentor espiritual, o anjo protetor do Brasil. Temos uma tradição de religiosidade. Chico dizia que a doutrina espírita floresceu tanto quanto floresceu no Brasil, porque nós, brasileiros, adentramos, nos preocupamos, nos atemos mais com a parte do Evangelho, porque sabemos que a doutrina espírita ela é tríplice, é ciência, é filosofia e é religião. E quando falamos em religião, estamos falando no Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita vem para restabelecer, restaurar o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho é um Evangelho de alegria. Jesus é o protótipo da bem-aventurança, porque muitas vezes a gente coloca a alegria nas coisas imediatas da terra. Ah, se eu não for naquela festa, se eu não for naquele restaurante, se eu não comprar aquela roupa, se eu não fizer aquela viagem, eu não sou uma pessoa feliz. Nada disso traz felicidade às pessoas. O que traz felicidade às pessoas é a paz da consciência. E essa paz da consciência é que nós estamos conclamando a todos para fazer esses exames de consciência, agora nesse final de ano, nesses dias finais do ano, para nos renovarmos, para colocar alegria no coração, para colocar a esperança, a sabedoria, porque quando nós temos sabedoria, nós administramos melhor as nossas dificuldades, nós nos endereçamos, nos dirigimos melhor às outras pessoas, nós temos a palavra certa, no momento certo, para conversar com as pessoas, porque muitas vezes nós enfiamos os pés pelas mãos, como diz a gíria, né? Os pés pelas mãos, porque as pessoas conversam conosco e nós respondemos mal, e aí a gente já começa um clima desagradável, fisicamente, mas, sobretudo, espiritualmente, porque aquela pessoa vai emitir pensamentos negativos, nefastos, face à nossa pessoa. E também os espíritos, porque espírito está em todos os lugares. Se nós temos 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, nós devemos ter, pela literatura espírita, 3 vezes mais espíritos desprovidos da matéria, portanto, 21 bilhões de espíritos. E os espíritos mentores, eles estão preocupados em nos auxiliar aquelas pessoas que estão mais aflitas, enfermas, em processos de desespero, de flagelos, que a gente está vendo acontecendo todos os dias, mas espírito, que existem muitos que estão nas zonas de hospitais, de escolas, em tratamento, no processo da evolução, mas outros tantos que não estão fazendo nada.
E esses espíritos que não estão fazendo nada, eles não têm conta para pagar, eles não pagam a saneágua, eles não pagam a CELG, eles não têm que dirigir carro, eles não têm que colocar comida dentro de casa, eles não fazem nada. Então, a diversão deles, eles se comprazem em estar perto de nós para, muitas vezes, nos assediar, e trocando em miúdos para nos perturbar mesmo. E nós, com o nosso pensamento, nós chamamos esse espírito para perto da gente. Olha como nós somos invigilantes. Aí a gente fica com raiva, com mágoa, com rancor, e captamos esses espíritos pelos nossos pensamentos. E aí torna-se uma bola de neve, aquelas dificuldades enormes que a gente observa sempre, as pessoas pedindo ajuda, pedindo misericórdia, proteção dentro da casa espírita. E muitas vezes a gente sabe que a receita é muito simples, é colocar o perdão, colocar o sentimento de amor nas nossas vidas, nos nossos corações, que essas dificuldades serão sanadas. É colocar o Evangelho, porque Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que só iríamos ao Pai através dele. Então, nada de miraculoso, nada de fantástico, de fantasioso. A vida que temos é essa, é a que merecemos ter. A família que temos é essa, é a que nos é própria para o nosso processo de evolução espiritual. Então, vamos aproveitar a oportunidade da reencarnação. Muitos e muitos gostariam de estar no corpo, estão no plano espiritual, e muitas vezes em grandes dificuldades. Então, nós estamos tendo essa oportunidade e vamos aproveitá-la da melhor maneira. Vamos aproveitar esse final de ano para raciocinarmos, refletirmos sobre tudo isso, mas, sobretudo, colocar em meta para o próximo ano estudar mais a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é feita de livros, de estudo, e só vamos mudar, só vamos ter novas condições de evolução espiritual, favorecendo a nossa evolução espiritual através da leitura. Sabem por quê? Porque quando a gente pega, por exemplo, uma página do Sinal Verde, que é um livro que a gente lê muito, e o Sinal Verde fala para a gente respeitar a opinião alheia. E pai e mãe gosta de intrometer na vida dos jovens. E, às vezes, não coloca a sabedoria para pensar e intromete mal. E aí as coisas desandam. Mas conversar com o jovem é uma maravilha. Trocar ideia com eles é uma maravilha. Outro dia eu ouvia a conversa de duas senhoras, uma bem mais antiga, e ela dizia assim: eu, quando tem festa na minha casa, eu vou conversar com as minhas netas. Porque as minhas netas falam de figurino, de namorado, de novela, de passeio, de baile, de balada. E as pessoas acham muito esquisito, porque eu, a palavra dela, sendo velha, vou conversar com os jovens. Mas se você vai conversar com pessoas velhas, ela vai só reclamar que está doente, com artrose, com reumatismo, com dor aqui, dor ali, dor acolá, do namorado que ficou para trás, que não casou com ele, que era a grande paixão da vida, da moça bonita que passou na porta e que não deu certo, e da caristia, só problema, só problema. Então, eu prefiro conversar com os jovens. Então, a gente tem que ter essa sabedoria para saber conversar a coisa certa com a pessoa certa. E quando a gente tem essa facilidade, no caso, a gente está falando sobre o Sinal Verde, nós vamos favorecendo a nossa interpretação de vida e melhorando os nossos relacionamentos conosco mesmo e com as pessoas que estão próximas. Porque esse é o objetivo, é a gente ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, só não sabe como. Então, a gente está falando aqui, a felicidade está no Evangelho de Jesus. Vamos seguir esse Evangelho para seguir a necessidade do estudo. Muita paz, feliz ano novo, a nossa gratidão aos nossos músicos maravilhosos, a todos que ilustraram com as suas cantigas aqui hoje, que colaboraram, os meninos aí da comunicação social também, que fizeram um trabalho muito lindo, e a todos que vieram, a nossa gratidão, a todos que compartilharam conosco este ano de 2015, que foi um ano também para Mensageiros da Luz, um ano de dificuldades, mas que é a nossa gratidão a todos. E vamos estar juntos no 2016, a começar no dia 1º de janeiro, que a gente vai estar aqui na luta. Agora mesmo a gente fazia uma agenda ali com a Edmar e com o Marcelo, eu já estava torcendo um lenço assim, de dó, sabe? Porque a agenda está muito complicada para o ano que vem,
Por isso a gente pede também as orações e a compreensão de todos. Muita paz, feliz ano novo.